Você pediu, eu quis e deu certo. Olha aqui, ó. Tá feito o nosso canal! Bate palma aí na sua casa, isso. Esse é o canal do analista. Dani, o que é um analista? Dani, eu não sei o que é um analista. Calma, que eu vou te explicar. Se você me segue na outra plataforma, provavelmente você já sabe muito bem o que é ser um analista, o que significa ser um analista. Se você caiu de paraquedas aqui agora, eu vou te explicar. Um analista é uma pessoa que observa pessoas e começa a identificar alguns comportamentos. E hoje eu quero nesse treinamento. É real, é treinamento. Pega papel, caneta, senta aí, tô com meu computador, minhas coisas aqui, pra gente começar esse treinamento maravilhoso, profundo, porque é treinamento. Eu vou te treinar, eu vou te capacitar. E esse canal tem o objetivo de treinar você, capacitar você, preparar você para lidar com pessoas. Por que eu tomei essa decisão? Tem uma frase do Simon Sinek que diz o seguinte: se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, é importantíssimo você começar a entender de pessoas. Pessoas estão cada vez mais multiplurais. E se você não entender a base, querido, querida, vai ficar cada vez mais difícil, vai ficar cada vez mais chato, vai ficar cada vez mais confuso, mais complicado. E chega, eu tô aqui para resolver os seus problemas. Então, senta que nós vamos começar. Senta aí que nós vamos começar esse podcast, vamos começar esse canal profundo, esse canal rico em conhecimento, rico em conteúdo. E é claro que está só começando, vem muita coisa boa por aí. Então, vamos lá. Eu quero começar pelo básico, quero começar pelo óbvio, quero começar pela parte inicial desse processo. Da onde vem todo o conteúdo que eu vou trabalhar com você nesse canal aqui? Simples. Olha que interessante. Você já deve ter ouvido falar naquela teoria do colérico, fleumático. Ok. É uma teoria muito antiga e sem base científica. A teoria que nós vamos trabalhar aqui é uma teoria que tem relação com essa teoria mais antiga, mas uma teoria que tem base científica. Uma teoria pesquisada por ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. William Moulton Marston. Quem foi o William Moulton Marston, Dani? William Moulton Marston foi um psicólogo da Universidade de Harvard que começou a identificar 4 diferentes modelos comportamentais nos indivíduos. 4 tendências de comportamento nos indivíduos. William Moulton Marston, ele começou observando os alunos, começou notando alguns comportamentos dos seus alunos, começou mapeando os seus alunos e desbravou a observação do comportamento de 2 pessoas muito especiais para ele. A esposa e depois aquela que se tornou a segunda esposa. Sim, ele era bígamo. E nesse processo, ele conseguiu observar de forma muito experiencial os 4 comportamentos diferentes dos seres humanos. E é sobre esse conteúdo que eu vou começar a trabalhar aqui com você, eu vou começar a explicar aqui para você como é que você consegue observar as pessoas e muito mais. Como você consegue prever alguns comportamentos. Dani, por que eu tenho que prever comportamentos? Simples. Se eu consigo compreender a tendência natural de um indivíduo de se comportar e prever as possibilidades de conflito com base nessa tendência natural de comportamento, o relacionamento flui. O relacionamento acontece. Eu estou falando para você que está casado e talvez você tenha o seguinte relato, como eu recebo todos os dias lá na minha sala. Na minha sala de atendimento, todos os dias eu recebo pessoas falando assim: Dani, parece que eu falo grego com o meu marido. Ele não entende o que eu falo, eu não entendo como é que acontece. Nesses quase 10 anos, quase uma década, atendendo pessoas todos os dias, analisando comportamentos e temperamentos todos os dias, eu te afirmo assim com profundidade e com qualidade de causa. Existem casais, agora, assinando seus divórcios, se amando profundamente. E estão se separando simplesmente porque não conhecem de perfil comportamental. São 10 anos atendendo na minha sala todos os dias. São 10 anos de forma terapêutica cuidando de pessoas apenas com ajustes comportamentais. É perfil comportamental. E no final desse nosso bate-papo aqui, no final desse treinamento, você vai me dar razão, você vai me dar ali certeza, você vai dizer, putz, por que eu não conheci Dani antes? Por que eu não conheci Dani antes? Muito bem. Introdução feita. Você já me conhece, eu já te conheço, então vamos deixar a coisa mais leve, vamos começar deixar a coisa mais fluida, tá? Vamos começar anotando e vamos começar escrevendo o seguinte aí no seu papel, aí no seu bloco de notas. Você vai escrever, vai lá colocar a letra D.
Dani, o que significa essa letra D? Calma, vou te explicar. Depois você coloca a letra I, depois você coloca a letra S, depois você coloca o C. DISC, é isso mesmo. Escreve aí. DISC. É só o que eu preciso que você escreva agora. Escreveu? Vai que eu tô te esperando. Bora lá, volta pra cá. Vou começar te explicando como é que essa teoria, como é que o Maston encaixou essa teoria e, principalmente, como é que o Maston começou a compreender as pessoas de uma forma muito natural e fluida. E agora eu vou começar a explicar, você vai ver que faz sentido e tem muita lógica, e você vai reconhecer várias pessoas aí do teu convívio. O Maston, ele começou a observar que haviam pessoas que gostavam de falar, era natural para essas pessoas falar. E haviam pessoas que não gostavam de falar, que preferiam ouvir. Para aquelas pessoas era mais fácil, era mais natural o ouvir do que o falar. Então, basicamente, ele começou esse processo dividindo as pessoas naquelas que gostam de falar versus aquelas que não gostam de falar, preferem ouvir. Não significa que elas não falem, mas elas preferem ouvir. Ok. A segunda fase do processo foi dividir as pessoas em relacionamentos e tarefas. Então, haviam pessoas que gostavam de se relacionar, gostavam dos relacionamentos, e haviam pessoas que gostavam das tarefas, gostavam das atividades, da parte mais prática da vivência, da existência. E assim, fazendo essa divisão, ele começou a observar e a subdividir os humanos em alguns grupos. Vamos começar pelo D desse disco que você escreveu aí, que são os dominantes. Anota aí no seu papel dominantes. Quem são os dominantes? Os dominantes são aqueles personagens que gostam de falar, mas não fala por falar, não. Ele fala para comandar, ele fala para direcionar. Eles falam pouco, mas quando ele fala para direcionar. É aquele cara que quando chega no trabalho, ele já chega dando bom dia em formato de comando. Bom dia, bom dia, bom dia. Ele chega dando aquele bom dia em formato de comando. São pessoas que falam pouco, mas falam num tom, numa entonação um pouco mais firme, um pouco mais incisiva. São pessoas que quando você bate o olho, você olha no rosto dessa pessoa, ela tem um rosto até mais fechadão, mais sisudo. Geralmente eles franzem a testa assim, ó, faz uma cara assim mais fechadona. E esse perfil comportamental, que é o perfil comportamental dito dominância, é um perfil comportamental maravilhoso. Mas agora eu quero começar a te preparar nesse treinamento profundo em relação aos perfis comportamentais. Perfil comportamental, ele tem luz e ele tem sombra. Dani, o que significa isso? Vamos lá. A luz do perfil comportamental são os comportamentos maravilhosos, os comportamentos extraordinários, os comportamentos incríveis e que podem gerar resultados maravilhosos. Os comportamentos sombra são os comportamentos que fazem parte da tendência natural do indivíduo, contudo, podem gerar resultados negativos se a inteligência emocional não entrar nesse cenário. Se o indivíduo, com bastante autoconhecimento, não começar a observar esse cenário. Agora veja, quando eu tenho inteligência emocional em campo, quando eu tenho autoconhecimento em campo, a sombra pode se tornar uma poderosa luz. Então veja, é importante a gente começar a perceber que pessoas, elas vão ser dicotômicas, ó, luz e sombra, e que se eu tiver inteligência emocional, autoconhecimento, eu consigo transformar até aquilo que é sombra em luz. E essa é a pegada desse nosso bate-papo. Você conhecer a si mesmo profundamente e, é claro, você mapear aquilo que é bom no seu comportamento natural e aquilo que talvez seja um baita de um desafio para você na sua sombra de perfil comportamental. Vamos voltar a falar dos dominantes. Vamos falar da luz dos dominantes. O dominante é um cara ousado. São aquelas pessoas que, ó, matam no peito e eu resolvo. Imagina você lançando a seguinte demanda, ó, alguém pode colocar meu telefone ali? Ele levanta, não, me dá aqui deixa eu botar lá. São proativos, são dinâmicos, são pessoas rápidas, aceleradas. Geralmente, o dominante, ele tem dois sinais, duas comunicações gestuais que são clássicas desse perfil comportamental. Uma é essa daqui, ó. E outra é essa daqui, ó. Vai, rápido, vamos, acelera. Vai, fala. Rápido, acelera. Eles são acelerados, os dominantes são acelerados. E por conta de serem acelerados, eles também querem acelerar as pessoas. Então, olha que interessante. Esse perfil comportamental é um perfil comportamental muito acelerado, muito dinâmico. Eles são super ousados, são muito aguerridos. E os dominantes são aqueles desbravadores.
O dominante, ele tem a visão de drone, ele olha de cima, ele olha o todo, ele focaliza o todo. Os dominantes, eles têm aquele olhar, se ele estivesse olhando para uma floresta agora, ele não vai focalizar, não vai trazer o zoom para uma única árvore, ele vai olhar o todo da floresta. Geralmente, crianças que têm dominância desenham a casa, não naquele formato tradicional de casinha, mas como se fosse uma planta baixa, porque olham de cima, tem a tendência a olhar de cima. Agora vamos falar da sombra dos dominantes. Algumas sombras do dominante: irritabilidade, impaciência e intolerância. Quanto mais alta a dominância, tem uma graduação para isso, tem um passo a passo para medir isso, tem relatórios assertivos para medir isso. Eu trabalho com um relatório que tem 82 indicadores sobre o indivíduo. São mais de 50 páginas de indicadores de um indivíduo. Então, olha que profundidade que tem esse conteúdo, esse conceito. Então, quanto mais alta a dominância, mais alta a intolerância. São pessoas com pavio ultra curto. São pessoas que explodem com facilidade. Tem uma brincadeira que a gente faz com os dominantes, que eles são aqueles caras do corte rápido Tramontina. E isso é incrível, isso é sensacional, isso é muito bacana de observar. Desde que tem inteligência emocional nesse processo. E ao longo desse nosso treinamento juntos aqui, eu vou te contar por que é importante a inteligência emocional. Uma vida com impaciência, uma vida com intolerância, uma vida com irritabilidade é uma vida que terá consequências emocionais da repetição desses sentimentos. Uma pessoa que está irritada o tempo todo, uma pessoa que é intolerante o tempo todo, essa pessoa vai colher frutos desse comportamento. E muitas vezes esses frutos são perder um casamento, não ter um bom relacionamento com o filho, ter problemas com os amigos, não ter amigos, ter dificuldades relacionais no trabalho, ser pontuado no trabalho por conta dos relacionamentos, ter dificuldade em trabalhar em grupo, trabalhar no time. E pode ser que essa pessoa esteja colhendo resultados terríveis em sua vida exatamente por conta de não aprender a gerenciar o seu próprio perfil comportamental. Ou seja, a sua tendência natural de comportamento é o que é. Você nasce com esse perfil comportamental. 67% do perfil comportamental, e aqui eu estou trabalhando dentro de DISC, é genético, ou seja, nasce com você. Nasceu com você. Então, ao invés de eu, de alguma forma, tentar esconder esses comportamentos, por que não olhar para esses comportamentos? Por que não olhar para essas tendências naturais e trabalhar a inteligência emocional para saber manejar? Porque, veja, tem hora que a irritabilidade vai ser necessária, viu? Tem hora que talvez a intolerância seja necessária. Tem hora que essa propulsão de ação, essa raiva, né? essa coisa que o dominante tem, que é muitas vezes a sombra do perfil, tem hora que é necessário, tem hora que é importante. Agora, se eu não consigo manejar isso, esse indicador pessoal com qualidade, vai dar errado. Você vai explodir na hora errada. Você vai ser grosseiro com quem não precisava receber grosseria. Você vai ser intolerante com quem não precisava da intolerância. E muitas vezes os dominantes, eles são muito duros consigo. Muito duros consigo. A principal emoção dos dominantes é a raiva. Agora, não é a raiva tradicional que você conhece, que a gente conhece. É a raiva no sentido de propulsão de ação. Eles têm uma propulsão de ação. Imagina um leão na savana africana. Pensa no leão na savana africana. E esse leão ali na savana africana, ele começa a observar a caça dele, ou seja, o objetivo dele. E ele olha fixamente naquele objetivo e ele vai se preparando, ele vai se enchendo dos hormônios necessários para explodir e atacar aquele animal que ele está caçando. Os dominantes têm essa mesma pegada. E muitas vezes o dominante ele pode parecer muito vingativo. Se ele ficou incomodado com alguma coisa, ele vai digerir aquilo algum tempo, mas ele não vai esquecer e no dado momento ele vai atacar a presa dele e vai se vingar daquele passado onde ele foi ofendido, onde ele foi machucado. Tá aqui um outro assunto para a gente conversar, os gatilhos de ofensa de cada perfil comportamental. Pode ser muito bacana, pode ser muito legal. Time, anota aí para a gente falar sobre isso depois. Vamos falar sobre os gatilhos de ofensa dentro de cada perfil comportamental. Acho que dá um podcast inteirinho só da gente falar sobre esse assunto. Beleza. Os dominantes, então, são aqueles que gostam de falar,
Eles vão falar para direcionar, vão falar para comandar, e os dominantes são aqueles que gostam de resultados. Dani, como assim resultado? O dominante ele gosta de resultado de quantidade. Então ele gosta de realizar cada vez mais coisas. Eu gosto de dizer que os dominantes eles saem abrindo várias portas. Não necessariamente eles as fecham. Eles saem abrindo as portas. Eles são bons nas aberturas de portas. Esse não é o perfil de fechar a porta. Esse é o perfil de grande desbravar. Então eles saem desbravando, abrindo porta, e vai ficando um monte de porta para trás. Eles gostam dos resultados de quantidade. Quanto mais, melhor. Então, são acumuladores de conquistas, de ganhos e resultados. E aí a gente chega aqui dentro de uma característica interessantíssima dos dominantes, que é a competição. Dominante, ele é ultra competitivo. Ele não gosta de perder nada, amigo. Minha amiga, se você bater um par ou ímpar agora com um dominante, e ele perder, ele vai olhar para você assim, não, vou fazer, melhor de três. Ele não quer perder, ele vai tentar várias vezes, ele não quer perder. E olha o cuidado que a gente precisa ter em relação a lidar com pessoas. Talvez você está aí me assistindo e você é nutricionista, e você fala para o teu paciente que está acima do peso, ei, você vai perder X quilos, ele olha no fundo do teu olho, e ele quer perder esse peso, mas ele não quer perder nada, então ele acaba não se comprometendo com a dieta. Você entendeu, Nutri, que está aqui me assistindo, o nutrólogo que está aqui me assistindo? Então, veja, eu preciso usar as palavras certas para esse cara, se ele é competitivo. E eu vou precisar fazer com que ele se comprometa com alguma coisa. Eu preciso desafiar esse cara. Ele precisa saber que ele vai ganhar, ele não vai perder nada. Ele vai ganhar qualidade de vida. Ele vai ganhar paz, ele vai ganhar tranquilidade, ele vai ganhar o corpo dos sonhos, ele vai ganhar saúde. Então, eu preciso manejar a minha linguagem para lidar com pessoas. Tá fazendo sentido? Bota aqui no comentário se você está curtindo, se está sendo bacana. Outra coisa, coloca as suas dúvidas aqui nos comentários, porque a gente vai interagir muito. Eu prometo a você que eu vou te responder. Então já coloca aqui nos comentários, bota lá a sua pergunta, vamos fazer desse comentário aqui um bate-papo, tá? Então coloca lá, a gente vai conversar sobre isso, vai ser muito bacana. E não esquece, bota aqui o sinalzinho para você receber as próximas notificações dos próximos podcasts que eu vou subir aqui com teoria, com assunto, com bastante conteúdo, e vai ser legal, eu te prometo. E também, se você puder curtir, vai ser lindo demais. E se você tem dominância, vou olhar no fundo do teu olho e duvido você curtir agora. Legal, hein? Vem pra cá, vamos continuar. Então, dominantes, ele gosta de falar, fala para comandar, foco no resultado de quantidade. Quanto mais, melhor. Bacana. Lembra que você escreveu DISC aí na sua folha, no seu caderno? Beleza. Agora a gente vai falar do I desse DISC. Falamos do dominante, aponta para cima agora para a gente falar do I. O I é o perfil de influência. Quem são os influentes? Vamos lá. Os influentes, eles também gostam de falar. E eles falam por falar. Ele não precisa ter um objetivo para falar. Ele simplesmente fala por falar. Sabe aquelas pessoas que você está assim na fila? Vamos supor que você está ali aguardando a sua mesa num restaurante. E aí, do nada, do mais absoluto nada, vira uma pessoa para você e fala assim, tá só hoje, né? Aí você, tá? Pois é. Você vem sempre aqui? Hoje está demorando demais. Eu tô achando que tá demorando. Você, tá demorando. E, olha, eu moro aqui perto já tem uns 10, 15 anos. Eu nunca tinha visto uma... E a pessoa te conta a vida dela. E a pessoa não para de falar e ela emenda um assunto no outro. Esses são os influentes. Os influentes, eles falam por falar com o objetivo de conexão. E se ele não está falando com você, ele está falando com ele. Então, sim, eles falam sozinhos. Eles falam sozinhos e muitas vezes você vai ver o influente narrando tudo que ele vai fazer. Bom, deixa eu botar esse copo de água aqui, agora o telefone aqui, deixa eu botar. Ele vai narrando o que ele vai fazendo, porque ele precisa externar, ele precisa soltar aquilo que está acontecendo dentro dele, seja emocional, seja em formato vocal. Então, ele precisa, seja em formato verbal, ele precisa vocalizar. Então, o influente é aquele cara que ele vai falar mesmo, ele fala com o objetivo de se conectar com outras pessoas. Eles gostam de se conectar com outros indivíduos. Então, um baita no objetivo de conexão, de interação humana. E eles vão puxar assunto, eles vão conversar. Se entra no elevador com o influente, claro que ele vai te dar bom dia. Ele tá doido para você responder o bom dia com qualquer outra coisa para ele desenrolar o assunto. Então, isso é muito bacana, isso também é muito interessante de aprender. Os influentes, eles têm a fala persuasiva. Anota aí isso é importante. Fala persuasiva. O que é essa fala persuasiva? O que significa isso? A fala persuasiva
É aquela fala que tá o tempo todo encantando, tá o tempo todo projetando a pessoa rumo a uma ação, a uma coisa bacana. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem um amigo influente, ele quer convencer você de, sei lá, tomar um sorvete. Ele não vai falar pra você assim, amigo, bora tomar um sorvete? Ele não fala assim, amigo, nesse calor um sorvetinho, hein? Hum? É a fala persuasiva, é a fala encantadora. Os influentes, eles são encantadores. Eles são muito emocionais. Então, os influentes, quando falam, eles demonstram as microexpressões dos influentes, elas são claras, são nítidas. Ele não vai falar para você assim, eu tô triste. Ele vai falar assim, eu tô muito triste. Me desculpe. Ele vai performar. Ele vai performar. E isso é muito bacana. Característica do perfil comportamental também muito bacana, muito legal, muito interessante. Os influentes, eles são sociáveis e muito otimistas. Então é aquele cara que vai olhar para você e vai falar assim: vai dar certo. Vai dar certo. Mesmo que conscientemente ele saiba que talvez não dê, ele parte do pressuposto do otimismo. Vai dar certo, vai funcionar, vai acontecer, vai ser bom de qualquer maneira. São pessoas que sorriem muito, olha o sorrisão. Influente, ele sorri muito. E muitas vezes, como é que eu identifico perfis comportamentais sem fazer o teste, né, sem fazer a análise? Pelo sorriso. O influente, ele tem um sorriso muito natural, ele está sempre rindo, sempre brincando, sempre fazendo uma piadinha. Eles partem do pressuposto que o sorriso abre portas, e tudo que ele quer é abrir portas para conhecer pessoas. Sabe aquela música que diz: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar? Influente. Ele quer ter 1 milhão de amigos. Ele quer estar cercado de gente. Ele quer se conectar com várias pessoas. Escuta isso. Fui dar uma palestra na Bahia e, trabalhando na Bahia, uma amiga que fazia parte da equipe virou para mim e falou assim: ai, desculpa o atraso, cheguei um pouquinho mais atrasada e tal. Mas aí aconteceu uma coisa muito inusitada hoje de manhã. O que houve, mulher? Tá tudo bem? Mas você tá bem? Não, tá tudo bem. Aqui uma amiga virou para mim e falou assim: você quer uma carona? E eu falei, claro que eu quero uma carona, só que ela não estava vindo para cá pro evento. Então, basicamente, a gente rodou 130 quilômetros na direção oposta do evento. Aí eu, como assim? Ela, mas o papo estava tão bom que eu só percebi quando a gente chegou na cidade. Aí eu, meu Deus, é coisa de influente, né? O papo estava tão bom que eu não percebi. Então, olha que bacana. Pessoas que gostam de falar, falam para se relacionar. O objetivo do influente é relacionamento. Então, falamos aqui à luz desse perfil comportamental. Vamos falar algumas sombras? O influente, ele tem muita dificuldade de dizer não, e isso é uma sombra. E essa dificuldade de dizer não, ela vem de onde? Ele não quer perder a plateia dele. Ele pensa que se ele disser não para essa pessoa não vai ser mais um amigo, não vai ser mais um parceiro, não vai ser mais uma pessoa próxima, conhecida. Então, os influentes, eles têm um pouco dessa pegada. Os influentes têm um pouco desse medo, dessa resistência de dizer não. E acabam dizendo sim para milhões de coisas, sim para várias atividades, e que muitas vezes são atividades que ele não vai conseguir cumprir. Então, imagina o seguinte: 4 pessoas chamaram o influente para eventos diferentes. Ele vai dizer sim para todos, mesmo sabendo que ele não vai conseguir ir a nenhum. Então, é aquela pessoa que fala assim para você, ó, eu sou carioca, tá, gente? Então, no Rio isso é muito comum. Se você é carioca, tá me assistindo, bota aqui no comentário se não é verdade isso, vai. Os cariocas falam assim, ó, pô, passa lá em casa, cara, vamos combinar de você ir lá em casa. E vai embora. E nunca dá o endereço da casa. E, né? Ou então fala assim, vamos combinar, hein? Vamos combinar, hein? E esse vamos combinar nunca acontece, esse vamos combinar nunca flui, nunca vira um encontro. Então, veja, o influente é esse cara, que ele fala, vamos combinar, vamos lá, vamos encontrar, passa lá em casa, almoça lá em casa. E eles vão partir sempre do pressuposto que vai dar certo por conta do otimismo. Agora, voltando a falar das sombras, tá? O influente, ele também tem bastante medo de ser rejeitado. Então, existem várias situações de pessoas com dificuldade de falar em público que têm influência e que, na verdade, é só o medo de ser rejeitado, é só um influente com a sua sombra ativada. E esse medo de ser rejeitado faz essa pessoa não conseguir falar em público por medo desse processo de rejeição. Uma outra coisa que acontece com os influentes e é uma sombra é a impulsividade. Então, o influente é o cara que vai dizer assim, comprei, falei, contei e comi. Então, veja,
esse personagem, na sua sombra, ele se torna um indivíduo muito impulsivo e muitas vezes pode se tornar até suscetível a alguns vícios, né? Alguns comportamentos mais viciantes. Então, é importante cuidar, é importante olhar. Os influentes são mais coloridos, eles veem o mundo de uma forma muito diferente da grande maioria dos perfis comportamentais. Eles veem o mundo completamente colorido. E isso é muito bonito. Eles se vestem com mais cor, eles valorizam mais as cores. A casa do influente é mais colorida, o consultório do influente é mais colorido, o escritório do influente tem que ter uma planta, tem que ter uma caneta, tem que ter uma coisa diferente. E isso também é muito interessante, isso também é muito bacana. Então, falamos aqui do dominante, gosta de falar, fala para comandar, e o foco do dominante está no resultado. Falamos aqui dos influentes, gosta de falar, mas fala para se conectar, fala persuasiva. Então, ó, naquele disque que você escreveu, a gente já falou de dominantes e a gente já falou dos influentes. Vamos agora falar do S, que está aí na sua folha que você anotou, eu tenho certeza. Ah, eu sei, eu tô sentindo que você anotou. Vamos falar do S, que são os estáveis. Dani, mas estáveis não escreve com E? É que diz que é o acrônimo constituído pelo Maston em inglês, tá? Então, o estável é a tradução para o português, mas na verdade esse S significa steadiness, que vem do inglês, tá? Mas vamos lá, vamos falar dos estáveis. Quem são os estáveis? Os estáveis, eles gostam de ouvir. O estável, ele é ótimo em ouvir, eles são incríveis em ouvir pessoas, eles são maravilhosos em escuta ativa, eles são incríveis em ouvir as pessoas. Os estáveis são pessoas calmas, planejadoras, metódicas e que precisam de previsibilidade. Ele precisa se sentir seguro. Quanto mais seguro e previsível for o ambiente da pessoa com estabilidade, melhor. Eu gosto de brincar com os estáveis dizendo que na testa dele está escrito assim, ó, desabafe. Sabe aquele amigo que você tem, que você fala o mesmo assunto, você reclama da mesma coisa e ele está o tempo todo assim para você? Poxa, E ele não interrompe você, ele te escuta com todo amor, com todo carinho. Ele deve ter estabilidade, viu? Os estáveis, eles são super leais, são muito fiéis, são muito atenciosos com as pessoas, são muito gentis, também é uma característica muito significativa dos estáveis. Então, quando eu olho para o perfil de estabilidade, o estável é aquele cara que ele vai estar na dele, aquele cara mais quietinho. Mas o estável, ele não escuta à toa, ele escuta com o objetivo de se conectar. Então, ele gosta de se conectar com pessoas, ele gosta de estar conectado com pessoas, ele gosta ali de estar envolto de pessoas. Ele fala menos, escuta mais, mas não significa que ele não fale. Os estáveis falam e falam muito, desde que eles estejam com pessoas com as quais eles se sintam muito seguros, muito confortáveis e num ambiente também bem gerenciado e bem controlado. Raramente você vai ver um estável falando de forma muito solta, muito livre, num ambiente onde ele não está confortável, num ambiente onde ele não se sente seguro. Agora a gente falou aqui da estabilidade, da luz da estabilidade. Vamos falar agora da sombra da estabilidade. Onde é que está a sombra desse perfil comportamental? Os estáveis costumam ter insegurança. Por quê? Eles precisam de previsibilidade. Então, quando eles estão em ambientes, em cenários onde eles não se sentem seguros, naturalmente eu ativo o gatilho da insegurança. Então, é um perfil comportamental que tem ali como sombra a insegurança. Uma outra sombra dos estáveis é a baixa execução em algumas tarefas, em algumas atividades. Por eles precisarem de muito planejamento, boa parte das vezes eles vão planejar, e bota bastante tempo aí, e acabam não executando. Acabam perdendo o timing de execução das coisas. Essa é uma sombra também desse perfil comportamental. E uma outra sombra desse perfil comportamental é o medo. Eles têm bastante medo de perder algumas conexões, medo de errar, de falhar, medo de não ser visto de forma verdadeiramente qualificada, medo de ser enxergado de uma forma diferente. Então, eles também têm um pouquinho de medo. Uma outra sombra desse perfil comportamental é a possessividade. Os estáveis, eles são possessivos. Possessivos com suas coisas, possessivos com seus amigos, com seus bens, possessivos com seus animais. Eles costumam ter essa característica ali, que também é uma sombra da estabilidade. Então, os estáveis são maravilhosos, é um perfil extraordinário e também tem sua luz e sua sombra. Eles gostam de ouvir, preferem ouvir, não significa que não falem. Contudo, a preferência é escuta. Eles gostam de ouvir e vão escutar
para se conectar. Vão escutar ali para se conectarem com esse grupo. Até aqui tudo bem, gente? Tá fazendo sentido? Você conseguiu conectar aí na tua mente? A linha tá no caminho neural fluido, fácil de pegar? Coloca aí. Se tiver qualquer dúvida, bota aqui no comentário que depois a gente vai respondendo você, eu te prometo. Beleza? Vamos lá agora falar do quarto perfil comportamental que você anotou aí, que são os conformes. É o C daquele disque que você escreveu. Então vamos lá. Ó. Quem são os conformes? Os conformes são aqueles que gostam de ouvir, preferem ouvir, mas eles vão ouvir para analisar. Eles vão ouvir para julgar. E eles vão ouvir para acumular informações. Então vamos lá. Os conformes, eles são detalhistas, analíticos, precisos e perfeccionistas. Para uma pessoa que tem estabilidade, para uma pessoa que tem conformidade, não existe dizer assim, quanto custou esse copo? Esse copo custou R$10 e alguns centavos. Uma pessoa com conformidade jamais diria isso. Uma pessoa com conformidade diria, esse copo custou R$10,98. Eles são precisos. Eles são acumuladores de dados, eles adoram acumular dados e informações. Então, eles são perguntadores e questionadores, eles adoram fazer perguntas, eles adoram questionar, eles adoram aventar possibilidades, são bem investigativos, tem mesmo esse veio investigativo. Então, os conformes, eles são aqueles personagens que vão ouvir para analisar, investigar, para checar informações, para recolher informações. Agora, a gente falou aqui de alguma boa base de dados daquilo que é bom, positivo, maravilhoso, à luz do perfil comportamental de conformidade. Agora, vamos falar da sombra do conforme? O conforme tem como sombra o medo de errar. E muitas vezes, por conta desse medo de errar, ele acaba tendo retrabalho, refazendo inúmeras atividades. Ele acaba atrasando para entregar alguns trabalhos, porque ele fica revisando, sempre em busca do perfeito. Eles têm bastante medo de errar. Uma outra sombra desse perfil comportamental é o excesso de formalidade. Geralmente, as pessoas que têm conformidade são pessoas que não demonstram muito suas emoções e querem distância, especialmente do seu ambiente pessoal, da sua área pessoal, do seu espaço aéreo pessoal. Então, raramente você vai ver uma pessoa com conformidade indo abraçar com mais intenção. Eles geralmente estendem a mão. Então, olha a importância de você conhecer de perfil comportamental. Pode ser, por exemplo, que você seja mãe de uma criança linda, fofíssima, um docinho, que tem conformidade. E você fica para essa criança assim, filha, dá beijinho no titio, filha, abraça não sei quem, filha, dá um sorrisão. E essa criança com conformidade tem um perfil comportamental que não é desse tipo de interação social. E talvez você esteja magoando, machucando sua filha, sem saber, sem ter clareza. Os conformes, eles gostam dos resultados, mas resultado de qualidade. Os dominantes gostam de quantidade e os conformes gostam de resultado de qualidade. Precisa ser profundo. Precisa ser muito profundo. O resultado dele é perfeito, eles são impecáveis. O trabalho de pessoas com conformidade costuma ser um trabalho limpo, um trabalho bem assertivo, um trabalho mas assim, são raras são as vezes em que você vai observar ali o trabalho de alguém que tem conformidade com erro. Geralmente eles performam muito bem, apresentam trabalhos de altíssima qualidade, super perfeitos e super detalhados. O detalhe também é algo interessante sobre os conformes, e aí vou trazer aqui um exemplo para você ficar atento, né? Tem uma grande amiga, uma amiga querida, preciosa, que trabalha comigo, e essa amiga tem altíssima conformidade. E muitas vezes ela pergunta algumas coisas e eu ficava, assim, intrigada com aquilo, e eu falava para ela assim, mas fulana, mas não é óbvio isso? E eu aprendi algo muito precioso com ela. Ela olhou no fundo do meu olho e disse, mas o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes os erros acontecem porque o óbvio não é dito. E ela está certa. Às vezes o óbvio dito parece um detalhe completamente desprezível, mas o óbvio dito, ele evita alguns erros, ele evita alguns problemas, ele evita algumas situações que podem gerar problemas no futuro. Pegou essa chave? Agora, vou te desafiar. Você se viu em que perfil comportamental?
Qual foi o perfil comportamental que você se viu? Bota aqui no comentário. Dani, eu me vi no dominante. Dani, eu me vi no influente. Dani, eu me vi no estável. Dani, eu me vi no conforme. Qual foi o perfil comportamental que você se viu? Vou amar saber. E eu prometo a você que eu vou te responder aqui no comentário. Eu vou colocar aqui um detalhe sobre o seu perfil. E vou te contar uma coisa inédita sobre o seu perfil aqui no comentário. Então bota aqui o perfil comportamental com o qual você mais se identificou. Agora, perguntas clássicas que as pessoas fazem, né? Dani, eu posso ter mais de um perfil comportamental? Pode. Você pode ter até 3 combinações. Nós temos os 4 perfis com cargas diferentes. Altos, eu posso ter até 3 combinações. Dani, como é que você consegue qualificar alto ou baixo? Com base num relatório. Então, imagina que você que está me assistindo agora, você quer saber qual é o seu perfil comportamental. Dani, beleza, eu me identifiquei com vários, mas eu quero saber qual é o meu perfil comportamental, eu quero saber qual é o perfil comportamental da minha filha, do meu filho, das pessoas que trabalham comigo. Beleza. Se você quiser saber o perfil comportamental, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, onde você vai acessar um teste para saber o seu perfil comportamental. Agora veja. Nesse relatório, você vai preencher esse teste, e nesse relatório vai vir lá bem certinho qual é o seu perfil comportamental. Se você é um perfil comportamental puro, único, se você é um perfil comportamental duplo, ou se você é um perfil comportamental triplo. Eu não posso ter todos baixos, mas eu posso ter até 3 mais altos. E aí, o bacana disso tudo é, não basta ser só o alto e baixo. Aqui, o que eu compartilhei com você nesse treinamento, foi um treinamento, viu? O que eu compartilhei com você aqui nesse treinamento foi os fatores isolados, os perfis isolados. Mas o que vai me dizer sobre o seu comportamento, sobre o seu temperamento, são os perfis, os fatores combinados. A combinação de fatores. Vou te contar um cliente que eu atendi ontem à tarde. Esse cliente, ele é um dominante com conformidade. O que significa isso? Significa que ele tem alta dominância e alta conformidade. A gente já sabe que o dominante é o perfil rápido, mais acelerado, aguerrido, competitivo, fala para comandar, foco no resultado de quantidade. Ei, mas ele também tem combinação lá no perfil dele de conformidade. Ou seja, ele é formal, ele é detalhista, ele é analítico, ele é acumulador de dados. Então, basicamente, eu tenho uma pessoa com foco em resultados de quantidade e qualidade. Essa combinação de dominância com conformidade é uma combinação ultra racional. São muito racionais. Dominantes e conformes são muito exigentes. Só que não paro por aí. Não adianta só combinar alta dominância com alta conformidade. Ele tem outros 2 perfis que são baixos também. Então, eu também preciso observar as características dos fatores que estão baixos. Mas isso é para um outro treinamento. Eu espero que você tenha curtido demais. Eu espero que você tenha amado. E que tenha caído muita ficha aí para você e que você tenha anotado tudo. Eu também espero que você tenha compartilhado, né? Que você tenha colocado aqui nos comentários a sua visão, a sua percepção. Eu espero também de verdade que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos, ative a notificação, dá um curtir e começa a seguir esse canal que tá só começando. Tem muita coisa boa vindo por aí. Beijo para você, a gente se vê no próximo episódio.